graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Anderson, nós somos a comunidade cristã aqui em Teresópolis e nós temos uma mensagem para trazer para o seu coração nesse dia. Você pode estar sendo agraciado com essa mensagem na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Vamos colocar aqui nas nossas redes sociais e essa mensagem que eu vou colocar hoje é uma mensagem que eu preguei na nossa igreja em 2021. Vou trazer uma série de mensagens aqui, recapitulações que fizemos, assim, não gravamos, né? Mas vamos fazer gravações de vídeo aqui no nosso estúdio mesmo, com cada mensagem ao longo aí de 2 anos ou mais de 2 anos, mensagens que foram guardadas, escritas e preparadas com carinho. Então, gente, o tema dessa mensagem é o seguinte: o dever de permanecer de pé. Isso aí, em 2021, eu preguei essa mensagem, o dever de permanecer em pé. Está baseado no livro de Reis, segundo livro dos Reis, né? Um detalhe aqui, sempre que for falar lá no Velho Testamento, são livros, então é segundo livro, não é segunda Reis. Novo Testamento, cartas. Primeira carta, segunda carta aos Coríntios, carta aos Romanos, mas lá são livros. E o livro que nós vamos ver aqui agora é segundo livro dos Reis. Diz assim, acompanhe comigo aí, você que pode nos acompanhar lendo ou ouvindo, você vai acompanhar a minha voz. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Versículo 8 diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto, deitou-se e mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem tudo, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até na porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Vamos aqui iniciar aqui eu iniciei com o versículo 7. E no versículo 7, vamos ler mais uma vez aqui o versículo 7. Olhe lá na sua Bíblia, acompanhe comigo aqui. No versículo 7, diz assim: ela foi e contou tudo o que o homem de Deus lhe disse. Vá e venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
São duas histórias. Eu peguei o final de uma história da mulher que foi abençoada com a multiplicação e a segunda mulher que tinha muito recurso, mas não tinha filhos. O dever de permanecer em pé, esse é o tema para nós. Muitas pessoas estão te olhando, muitas pessoas estão te observando. E não importa a sua classe social, você pode estar dentro da classe social daquela mulher necessitada de recursos, você pode estar na classe social daquela outra mulher que não tem necessidade de recursos. Muitos veem você como uma pessoa de referência, uma pessoa de fé, uma pessoa honesta, uma pessoa de bons relacionamentos. Muitas pessoas estão te olhando. Sim, muitas pessoas te observam mesmo que você ache que você tem pouca fé. As pessoas te observam, muitos estão te observando. O dever seu é permanecer de pé. É muito difícil, é difícil mesmo permanecer em pé, é difícil permanecer firme, permanecer constante. Estamos falando aqui de duas histórias. O final de uma, houve a multiplicação para aquela mulher que estava naquele momento trágico, que você conhece a história. E eu vou enfatizar hoje a segunda parte, a segunda história da mulher com muita provisão, mas ela não tinha o que pedir, ela não pediu, não tinha nada. Nós lemos ali, quando Eliseu pergunta para ela, você precisa de quê? Ela falou, não preciso de nada, eu estou bem aqui em casa, minha família está bem, está tudo certo, não preciso de nada. Mas o Eliseu ele pergunta lá, faz uma sondagem. E aí Geazi vai e descobre que ela não tinha filhos. O dever de permanecer em pé, o dever de permanecer firme, o dever de permanecer firmado nos seus fundamentos, mesmo que as dores, preste atenção nisso, mesmo que as dores, mesmo que as angústias, mesmo que todas as circunstâncias possam vir contra você ou contra a sua vida, é seu dever permanecer de pé. Olha o texto novamente. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Vá e venda. Venda. Pague suas dívidas. Ali nós estamos vendo uma situação de uma mulher que estava necessitada de recursos financeiros. A primeira mulher ali. Mas a segunda mulher já não necessitava mais de recursos financeiros. Ela estava, na vista dela, sem necessidade de nada. Ela não precisava de nada. Ela não precisava de recursos, ela não precisava de pessoas, ela não precisava de recurso nenhum do mundo. O que ela precisava, na realidade, era algo que Deus queria dar para ela, mas ela não sabia. Nós vemos aqui essa história dessa mulher, uma mulher que era provida financeiramente, uma mulher que estava bem casada, uma mulher que estava bem organizada, mas eu digo para você que ouve essa mensagem nesse horário, nessa hora, você pode estar em duas condições, com problemas financeiros ou problemas de frustrações pessoais. Mesmo que hajam dores, angústias, mesmo que você tenha temores, incertezas da vida, porque as incertezas da vida, elas são reais. Reais. As incertezas da vida são reais. Mesmo que haja planos na sua vida e esses planos tenham sido frustrados, mesmo que aconteça circunstâncias na sua vida, mesmo que tenha medo, mesmo que haja pavor, mesmo que haja circunstâncias que te atormentem, eu digo para você, da mesma forma que quando Eliseu chegou para aquela mulher e perguntou para ela assim, o que você precisa? E ela falou, não, eu não preciso de nada, eu não estou precisando de nada, eu não tenho necessidade de nada. Ele vai lá, fala com essa mulher e fala com ela, você precisa de alguma coisa? O que você precisa? O que você está necessitada? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo, a sua vontade? Qual é o seu
aquilo que você precisa. O que você precisa? O que você é necessitada? Quando ela responde, quando ela fala para ele, ela diz para ele, aqui no versículo 13, estou bem na minha própria gente, não tenho necessidade de nada, estou tranquila, não tenho mais necessidade de ter suprimento, nada disso, não tenho mais necessidade. Mas o que nós vemos na realidade é o seguinte: havia algo que estava dentro do coração dela. Havia uma necessidade dentro do coração dela, escondida. Ela estava se mantendo em pé, ela estava se mantendo firme, mas havia um temor dentro do coração dela. Havia um temor dentro da sua alma, dentro do seu coração. Havia um temor dentro da sua vida. E nós vemos aqui duas mulheres, duas senhoras, uma com necessidades financeiras e outra com necessidades emocionais. Da mesma forma que houve a provisão do azeite para aquela mulher pagar as dívidas dela, houve provisão para essa outra mulher rica que não tinha filhos. Observe isso, veja isso. Mas olhando as duas, vendo o quadro das duas, entendendo a pergunta, Eliseu fala assim, o que pode acontecer? O que pode ser feito? Deus, ele pergunta, ele faz a pergunta para ele mesmo. O que meu filho precisa? Qual é a necessidade que ele precisa? O que ela está precisando? O que meu filho está precisando? O que o meu filho está precisando? O que minha filha está precisando para resolver essa questão interna? Com base nessas duas histórias, na história de uma mulher pobre que foi sustentada por um milagre financeiro, e com base numa mulher rica que teve seu milagre emocional impactado, porque ela recebeu um filho em seus braços. O dever nosso, seu dever, é permanecer firme, é permanecer em pé, é permanecer de pé, crendo. Não importa a circunstância, não importa a guerra que você enfrente, não importa a circunstância adversa que você possa passar ou enfrentar, não importa. O que importa é o seguinte: saber em quem você tem crido. Quem você tem crido? Em quem você tem crido? Qual tem sido a sua crença? Em quem você tem crido? Você tem estribado a tua fé naquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos? Essa é a chamada nossa, é a chamada que Deus tem para você e para mim. Vamos ler agora aqui o 2 Reis 4:18. Diz assim para nós: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, estavam com os ceifeiros. De repente começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leva-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E em seguida diz assim: ele chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olha, a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi, pois, veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher:
Acaso eu te pedi um filho? Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então disse Eliseu a Geazi: põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado, corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Capítulo 4, versículo 32, diz assim: quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Você conhece essa história? Eu saltei alguns versículos aqui para chegar no ponto, no ápice dessa história dramática, esse momento terrível em que eu quero trazer à memória o que nós estamos vendo. Estamos vendo a história de uma mulher, de duas mulheres. A primeira desprovida financeiramente, a segunda provida financeiramente. Eu quero trazer à memória para você entender o seguinte: que não importa as condições financeiras, sendo pobre ou rico, todos nós temos alguma necessidade. Eliseu chega à casa daquela mulher, o menino está morto, ele questionou com ela lá, ela questionou com ele, aliás, eu não queria filho, você prometeu, ele me deu, agora eu quero ter ele, eu quero que ele volte. Há um dever seu de permanecer em pé em meio a dificuldades, em meio a lutas, em meio a angústias. Busque a Deus fora dos padrões naturais. Busque a Deus fora das realidades religiosas que você vive. Busque a Deus independente de cultos, independente de reuniões, independente de formatos religiosos. Busque a Deus no teu quarto, na tua casa, onde você está. Busque a Deus sem medo e permaneça firme. Permaneça firme, permaneça firme, fique firme, permaneça firme no Senhor. Deixa toda a angústia sair de dentro do seu coração. Ele entrou, o profeta entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. A uma distância de 40 quilômetros entre onde ele estava e onde estava o menino morto. Havia uma distância, havia um período a andar, a percorrer. E o que nós queremos trazer aqui, nesse momento, para você, é entender que é necessário permanecer de pé, é necessário permanecer crendo, mesmo sem ver o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que as coisas vão todas dar certo, não estou dizendo que a tua botija vai encher de azeite, não estou dizendo que circunstâncias suas emocionais vão ser resolvidas, não. Eu estou dizendo para você que você precisa permanecer em pé em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer circunstância. Você precisa permanecer de pé, mesmo que o azeite não brote nas botijas, mesmo que os sonhos frustrados não voltem, mesmo que os mortos não ressuscitem, mesmo que a cura não venha, você precisa permanecer de pé. O profeta entra, ora, fecha a porta, orou ao Senhor, e você sabe o que aconteceu naquele momento ali, o milagre que aconteceu, o que aconteceu ali naquele momento ali. O menino, ele volta, ele entrega o menino às mãos da sua mãe. Mas hoje, o que a gente traz de lição aqui, finalizando aqui essa pequena reflexão, o que traz de lição para você e para mim hoje? Em 2021 eu escrevi essa mensagem: o dever de permanecer em pé. Quantas situações eu já passamos como família ao longo desses anos, muitas circunstâncias. Eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que o azeite da botija não tenha milagre, que não produza, que não aconteça milagres, mesmo que o azeite não frutifique na botija, mesmo que não haja ressurreição, mesmo que não haja resolução de problemas, o nosso dever é permanecer de pé. Permanecer em pé, de pé, diante do Senhor, crendo com a fé inabalável. Faça tudo para Deus sem esperar retorno.
retorno. Preste atenção nisso. Faça tudo para Deus. Eu vou repetir. Faça tudo para Deus sem esperar retorno. Você sempre terá uma necessidade. Você sempre terá uma necessidade. Faça para Deus sem esperar retorno. Você sempre terá uma necessidade. Faça sempre para Deus. Eu vou deixar esse versículo final aqui para sua reflexão. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, ou que crer nele, não pereça, mas tenha a vida. Vamos ler mais uma vez, vamos ler juntos aqui agora, todos juntos. Você pode ler junto comigo, aonde você está, você pode ler comigo. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se engane, dificuldades você vai ter. Não se engane, necessidades você vai ter. Não se engane, circunstâncias você vai passar. Há momentos que Deus vai trazer um milagre, há momentos que não. Há momentos que Ele vai responder, há momentos que não. Mas o principal, Deus já concedeu ao ser humano. É o que está dizendo aqui, ó. Deus entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o chamado. Se você já entregou a sua vida a Jesus, reenfatize isso, refaça a sua confissão de fé. Não importa as dificuldades, não importa os seus problemas, não importa as angústias. A botija ela poderá ter um milagre, mas poderá não ter. O garoto pode voltar ou pode não. A circunstância pode acontecer, reverter ou não. Mas eu quero dizer para você que um dia entregou sua vida a Cristo. Está em crise pessoal. Eu quero dizer para você que Jesus foi o Filho de Deus que veio aqui na terra, morreu no seu lugar. Não importa as circunstâncias. Se você se afastou por questões pessoais, por frustrações, eu digo para você, nessa hora, se você entregou sua vida a Cristo, a melhor coisa aconteceu. Você tem vida eterna. Você agradeça por isso. Agradeça a Deus por essa circunstância. Por passar as dificuldades que você passa. Agradeça a Deus por passar frustrações. Agradeça a Deus por passar necessidades. Ele é nosso provedor. Então é descansar, descansa. Descansa na mão do Todo-Poderoso. Ele é fiel e justo. Descansa nele, só descansar. Não estou dizendo aqui que Deus nunca vai te socorrer. Ele é nosso socorro. Bem presente na hora da angústia. Ele nos livra na hora da angústia. Ele traz provisão, sim, mas se não trouxer, Ele é o mesmo. Ele traz cura, sim, mas se não trouxer, Ele é o mesmo. A primeira coisa, ou não dizer a primeira coisa, mas a coisa mais maravilhosa que tem é que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar. E você ainda que não teve uma experiência com Cristo, estou dizendo experiência com Jesus, falar com Ele, fechar os seus olhos e falar com Jesus, falar com Ele, não religião, não estou falando disso. Se você não teve uma experiência com Cristo, experimente fechar os seus olhos e falar com Ele. Fale com Ele: Jesus, estou aqui, eu creio em Ti, eu quero ouvir a Tua voz. Feche seus olhos aí e ore comigo nesse instante. Pai Santo, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti. Aquele irmão, aquela irmã que se sente frustrado, cansado, desanimado da caminhada. Que o Senhor, Deus, possa recobrar, levantar, dar força e ânimo. Aquele, Deus, que está ouvindo essa mensagem que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, nós pedimos uma intervenção de clareza na mente. Abre a mente e entendimento, Pai, para que entenda as maravilhas da Tua lei. Nós oramos assim em nome de Jesus. Deus possa te abençoar e vamos citar, finalizando aqui essa pequena mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa encher a tua casa de paz, alegria no Espírito Santo. Deus abençoe. Estaremos aqui com outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa essa mensagem chegar em outras casas, em outros locais. Nós separamos esse tempo para fazer isso, para trazer através da mídia, através das redes sociais, através de mensagens no WhatsApp, levar mensagem do Senhor ao seu coração. Então faça isso, vamos fazer um grande esforço para estarmos juntos, trazendo a mensagem, levando a mensagem falada, a mensagem lida e escrita em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluias. Amém. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never